pelas doutoras estarem aqui prestando aí essa atenção ao nosso sindicato. Como eu falei, nosso sindicato tem uma gama de empresas muito grande, então toda a informação é muito importante para todos os nossos associados. É uma honra receber 3 ilustres doutoras com o gabarito das 3, que estão engajadas no conhecimento de um problema que para nós é novo e que nós temos que nos reinventar. Em nome do Cianfesp, de toda a diretoria, nós agradecemos desde já a presença de vocês. O assunto de hoje é bastante abrangente. Graças a Deus, o Cianfesp proporciona esse empenho jurídico para que as empresas não se sintam desamparadas. Porque nós todos os dias estamos recebendo notícias novas, mudanças nas medidas provisórias, e isso não é uma expertise do empresário. O empresário sabe trabalhar, sabe fazer peça, luta para manter a sua mão de obra, mas esse conhecimento para fazer correto, para evitar lá na frente ações trabalhistas, problemas na Justiça do Trabalho e Previdenciária é de grande valia. Então, eu inicio agradecendo por ter essa oportunidade de receber informação para todos nós que estamos aqui e outros associados que estão nos vendo, porque tenho certeza que será de grande valia para todos. Doutora, eu vou começar perguntando para a doutora Marina e para a doutora Simone. A Covid veio com força e desde março a gente vê aí as alterações em todas as empresas. Então, nós elencamos algumas dúvidas para tentar ajudar e tentar entender melhor. Eu vou começar perguntando para a doutora Marina e para a doutora Simone a respeito do ambiente profissional. Qual a implicação da Covid ser considerada doença profissional? Marina, quer que eu responda? Quer responder a parte previdenciária e depois eu entro com a parte do ambiente do trabalho? Pode ser. Então, vamos lá. Então, assim, como que funciona a Covid, né, para ser enquadrada como doença ocupacional? A primeira coisa que a gente tem que se atentar nessa situação é que ela só será enquadrada como doença ocupacional se for comprovado o nexo. Tem que se comprovar esse nexo causal. Então, a empresa vai ter que se resguardar, fazer provas documentais, provas por imagem e se cercar disso para que ela prove que não há nexo entre o contágio dessa Covid do funcionário e a empresa, que este funcionário contraiu essa enfermidade em outro ambiente, e que não o ambiente de trabalho. Então, nós temos que tomar este cuidado, as empresas têm que tomar este cuidado. Então, se for da UEPI, por exemplo, máscara, álcool gel, aparelhos, né, equipamentos de proteção individual, todas essas coisas, ela tem que certificar que o funcionário recebeu. Então, vai ter que fazer realmente um documento onde um funcionário vai assinar, ela vai ter que fiscalizar o uso da máscara, o uso do álcool gel, ela também vai ter que se cercar de que o ambiente de trabalho seja muito mais higienizado do que ele já é num padrão normal. Então, esse resguardo com a limpeza, com a higienização de banheiros, de ambientes comuns, vai ter que ser mais apurado, vai ter que ser mais rigoroso, né, criterioso, para que o contágio não tenha sido na empresa, que não haja esse contágio na empresa. Se tiver baias, um exemplo, na empresa, ela vai ter que fazer aquelas proteções de acrílico ou de vidro para que não haja o contágio, né, o contato de um funcionário com o outro. Se possível, pular uma baia entre um funcionário e outro, manter um distanciamento dos funcionários, vai ter que fazer um rodízio, ela vai ter que se cercar de algumas situações para que ela quebre esse nexo causal. Porque se for comprovado o nexo causal, essa doença será enquadrada como doença ocupacional e aí gerará todas as consequências que uma doença ocupacional causa numa empresa.
Então, uma parte previdenciária seria mais ou menos isso. E aí, nós entraríamos como auxílio acidente, né, no INSS, onde o funcionário vai ficar um tempo de afastamento recebendo esse auxílio. E quando ele retorna, esse auxílio gera uma estabilidade de 1 ano da alta do INSS. Então, quando esse funcionário retornar à empresa, a empresa não pode demiti-lo nesse período de 1 ano, pois isso gera-se essa estabilidade previdenciária. Eu acho que a parte previdenciária seria isso. Aí eu passo para a doutora Marina. Obrigada, doutora Simone. Boa tarde a todos. Eu vou falar exatamente que eu acredito que a parte mais importante, antes da gente chamar esses trabalhadores para a retomada dentro do nosso estabelecimento comercial, é a estratégia que os empresários têm que analisar para como vão receber esses funcionários, para que não ocorra essa possibilidade de ser detectado o nexo de causalidade. Então, o que acontece? Na CLT, os empresários, eles já davam essa obrigatoriedade, esse ônus para os empresários. Então, vocês tinham que fiscalizar e já oferecer aos trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual. Então, agora, com a calamidade, com essa pandemia Covid-19, esses equipamentos de proteção serão um pouco mais estendidos para ser abordado essa situação do vírus. Então, esse novo normal, esses outros equipamentos disponíveis terão que ser a máscara, e aí a gente fala muito que tem uma quantidade de tempo que é necessário que esses funcionários troquem essas máscaras. Na hora que eles forem trocar, a empresa precisa ter um local onde possa ser descartado essas máscaras de forma segura. Então, assim, tem que enrolar num plástico, tem que ser já num ambiente afastado do que de dentro do departamento. Então, existe uma série de recomendações e notas técnicas para esse período de pandemia, que foram medidas adotadas e feitas pela OIT, que é um órgão internacional, pelo Ministério Público do Trabalho, e aí depois eu posso passar para o Dr. Celso uma série de números dessas portarias, tá? E eles foram fazendo de acordo com o ramo de atividade para pessoas com deficiência, para aquelas empresas que já é alto o risco de contágio. Então, tem uma série de normas que já pode dar parâmetros para os empresários seguir. Mas isso não quer dizer que cada empresário, dentro do seu estabelecimento, tem que ter as suas regras próprias. E o que seria essas regras na visão jurídica? Então, vocês têm que fazer uma estratégia onde vai ser adotadas medidas sanitárias, econômicas e sociais. E aí, a gente pede para que isso, muitas vezes, seja feita de forma com um comitê de risco entre um sindicato do trabalhador com um sindicato dos empresários, onde cada um vai abordar a realidade, o espaço físico, o espaço econômico, a questão econômica e social de cada empresa. Vocês podem, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores, fazer algumas regras para que essa retomada não gere consequências trabalhistas e previdenciárias, além do que já pode ter um gasto maior nessa retomada, nessa questão de segurança. Então, por exemplo, a gente fala muito de álcool em gel. Na visão jurídica ou de uma fiscalização, você colocar todo mundo para colocar a mão não é viável. Essas pessoas estão vindo da rua, muitos pegaram transporte público, então hoje já tem alguns que você coloca o pé. Então você pisa e o álcool sai, então ninguém tem um contato manual. Já é uma situação para que você iniba esse contágio dentro do seu estabelecimento comercial. Então esse diálogo entre os trabalhadores nessa comissão de crise, juridicamente é muito válido, porque vai ter exatamente a regra própria para cada empresa. Outra questão, várias empresas têm a linha de produção nessa questão de indústria, mas também tem o seu setor administrativo, de escritório. Então, verificar a necessidade de trazer essas pessoas para dentro do escritório,
ou eu posso dar continuidade a esse trabalho remoto, que muitos de vocês já devem ter colocado, porque a nossa situação tá desde março. Então, alguns setores continuam em teletrabalho, continuam em home office, é mais seguro para ambas partes. Eu sempre falo que as dispensas elas devem ser a medida implementada somente na insuficiência de todas essas outras medidas que as MPs e a lei proporcionou para nós. Então, se anteriormente eu já fiz tudo, aí eu posso pensar nessa dispensa. Senão a gente tem essas linhas do governo, pode acumular, não precisa ser a empresa fazer só uma, a gente pode ter um misto para cada setor, para cada departamento. Então, cada empresa verificar exatamente a sua necessidade para trazer esses trabalhadores. Pessoas, revezamento de turnos, reduzir o pessoal. 3 dias vem 3 dessa equipe, no outro dia não vem ninguém dessa equipe, depois eu venho com mais 2. Ter esse escalonamento também de horários de entrada e saída. E por quê? Porque dividindo o turno e tendo esse escalonamento de entrada e saída, eu não vou aglomerar funcionários, por exemplo, no meu vestiário, na minha entrada, na saída e nem no transporte público. Porque a gente não consegue deixar esse trabalhador dentro de uma bolha o tempo todo, mas eu posso, como empresário, dar situações que eu vou inibir que esse contágio seja propiciado nesses meus trabalhadores. Então, você diminui esse entra e sai da empresa. Tem alguns estabelecimentos, indústrias metalúrgicas, que às vezes o galpão é grande, então você pode, por uma portaria eu faço a entrada, pela portaria do fundo eu faço saída. Aí aquele meu funcionário que está vindo da rua não vai cruzar com aquele meu que está dentro do meu estabelecimento e que eu cuidei o tempo todo para que ele não fosse infectado. Por quê? Porque cada local eu higienizei mais vezes ao dia. Essa parte da higiene, ela tem que ser feita mais de uma vez ao dia. E aí, eu sempre falo que por mais que as coisas já estão na mídia, a empresa, ela tem a obrigação de passar uma política, um material informativo para esses trabalhadores. Não confiar na informação que chegou para ele na casa dele. Então, eu vou chamá-lo e eu posso fazer isso de forma virtual, pelo WhatsApp, por e-mail, ou então colar em cada espaço da empresa para as pessoas verificarem, fixar esses informativos com boa visualização, onde eu vou explicar o que é o vírus, como que ele pode ser transmitido, como que eu posso fazer a prevenção, então água, sabão, quando não tiver disponível água com sabão, o álcool 70%, porque quando ele sair, for para a casa dele, ele também tem algumas regras de higiene que ele tem que ter quando ele chega na residência, que é a função social da empresa. Então, eu estou passando as informações para que ele consiga se prevenir e que ele não passe também o contágio nesse caminho de ida e volta para os entes familiares. E eu sempre também divido que não é só a empresa que tem as suas obrigações. Então, uma das coisas juridicamente que a gente debate bastante nessa retomada, além dos protocolos sanitários da empresa, é que o empregado ele tem a obrigação de informar ao departamento do RH ou ao seu superior hierárquico, nesse momento que vocês vão fazer a retomada, se ele teve contato com algum ente familiar que estava com o vírus, que foi positivado, e se ele também está sentindo algum sintoma de gripe, fazer a temperatura, medir a temperatura desse funcionário quando ele ingressar. Só que a gente sabe que a temperatura que é acima de 37,5 não é considerada totalmente eficaz. Então, nós precisamos tomar outras medidas para que a empresa fique totalmente segura nessa recepção do funcionário. Então, como a doutora Simone já falou, distanciamento social dentro da empresa é imprescindível. Está dentro das
orientações da Organização da Saúde, da OIT, desse Ministério Público do Trabalho, como eu já citei para vocês. Então, reorganizar, às vezes, até a produção. Então, os espaços, máquinas, mesas, é se reinventar. Será que todos esses requisitos, todo esse processo que a indústria faz é necessário? Posso, talvez, pular alguma fase? Os trabalhadores vão conseguir também passar essas informações para vocês. Por isso que é muito importante isso ser feito em conjunto, em comitê. Utilizar as barreiras físicas, demarcar a circulação. Então, por exemplo, se a gente vai colocar entrada e saída de funcionários para cada portaria, colocar o adesivo no chão, pintar com tinta, qual o caminho a percorrer, para não ficar tendo muito trânsito das pessoas desnecessário. Tá? Então, eu acredito que esses pontos é de extrema importância, que são questões que vocês vão fazer dentro do estabelecimento, que se não forem muito bem seguidas e tem que ter uma fiscalização rigorosa, vai impactar na questão trabalhista e previdenciária, vai abrir esse precedente. E aí, sendo comprovado esse nexo de causalidade, o ônus vai recair sobre o empregador. Então, eu acredito que eu dei mais ou menos uma pincelada dessa questão de dentro do estabelecimento, para que vocês não tenham essa consequência trabalhista e previdenciária elencada pela doutora Simone. É uma mudança estrutural, né, doutora? Exatamente. Vamos ter que chamar o RH, a CIPA para ser atuante, porque o corpo a corpo distante, mas temos que estar próximo do funcionário com a informação, não fisicamente, né? Então, eu acho que temos empresas muito grandes no setor e eu acho que o RH, nesse momento, e as pessoas envolvidas com segurança do trabalho serão de grande valia, porque essa mensagem, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, o próprio cipeiro também ajuda, pelo comprometimento com a segurança, né? Ainda falando com a doutora Marina e com a doutora Simone, se fala que a Covid pode deixar sequelas e até mesmo incapacidade, né? A gente espera que não temos ainda, eu não tenho hoje um estudo para apresentar, uma pergunta, né? Como que ficaria o contrato de trabalho mediante essa situação? De incapacidade ou de sequela por conta da Covid? Deixar a Simone. Simone. Aí, Simone, coisa fácil, ela passa para você. Aí. Você viu, né? Que aí é efeitos previdenciários, né? Então, se o funcionário contrai a Covid e ele fica incapacitado, nós temos alguns benefícios previdenciários que nós podemos pleitear para este funcionário. E eu acho interessante, se caso acontecer, que a empresa deu respaldo para esse funcionário, para que ele possa conseguir este benefício junto ao INSS. Então, nós temos benefícios incapacitantes como, por exemplo, o auxílio acidente ou auxílio doença e, quem sabe, até uma aposentadoria por invalidez, dependendo do grau de sequela que este funcionário terá. E se caso esse funcionário vir a óbito, porque infelizmente nós temos casos de Covid que chegam nessa fatalidade, temos o benefício da pensão por morte para os dependentes desse trabalhador. Família, né, a esposa, os filhos, ou os pais, dependendo da idade desse funcionário, os dependentes podem variar. Então, nós temos este benefício de pensão por morte também que pode ser pleiteado. Se esse funcionário está afastado, o contrato de trabalho dele é suspenso, enquanto ele estiver com esta capacidade, com este benefício. Então, para a empresa, ele vai ter esse contrato de trabalho suspenso, o INSS, quem vai arcar com o custo deste benefício, e, consequentemente, a empresa vai ter que contratar uma outra pessoa para fazer a função deste trabalhador na sua linha de produção, porque ali vai ficar um espaço, né? Vai ficar um buraco na linha de produção. E esse contrato fica suspenso. Se esta incapacidade cessar, o funcionário automaticamente teria que retornar à empresa. E aí, como eu disse, se ele foi afastado com o auxílio acidente,
quando ele retornar para a empresa, se caso, né, essa incapacidade cessar, ele tem essa estabilidade de 12 meses. E a gente também teria que se atentar, se o afastamento for muito prolongado, quando ele retornar, se ele não cairá na instabilidade pré-aposentadoria, que as convenções coletivas trazem. Então, de repente ele volta e ele cai nessa estabilidade pré-aposentadoria também. Então, a empresa vai ter que remanejar este funcionário dentro da empresa de alguma forma. Às vezes a sequela vai incapacitar ele de alguma forma parcial, não total, mas parcial. Então, algumas funções não vão caber para este funcionário exercer, a empresa vai ter que fazer um remanejamento, uma readequação, uma readaptação para que esse funcionário volte a exercer algum tipo de função dentro da empresa até a estabilidade cessar ou até a aposentadoria dele, né, os requisitos serem concluídos, alguma coisa nesse sentido. E se o funcionário vier a óbito, como eu tinha dito, pleitear essa pensão por morte para os familiares via INSS, e a empresa vai ter que pagar, né, a indenização que seria se caso o funcionário tivesse sido demitido. Então, as verbas todas trabalhistas, né, a rescisão toda será paga para os dependentes deste funcionário, que seriam os herdeiros dele, né? Serão pagos para ele. Então, seria isso. E se caso for provado o nexo, como eu já tinha dito, a empresa pode entrar com uma ação de responsabilidade civil, se isso gerar o óbito, e a empresa, de repente, pode ter a improcedência para ela, neste processo, e ela vir a pagar uma indenização de dano moral, dano material, e até uma pensão mensal vitalícia também, se caso for este processo der a procedência neste sentido. Então, a gente tem várias situações que podem acontecer numa situação de óbito ou até de uma incapacidade total, se comprovado o nexo da empresa. Que a empresa teve culpa, vamos colocar assim, no contágio da Covid. Se não, aí a empresa não tem a responsabilidade dela, é isenta se esse nexo não for provado. Então, eles... Pode falar. Aproveitando esse gancho, nós vivemos um momento hoje que a obrigatoriedade dos exames ocupacionais foram suspensas. Isso não é uma fragilidade para a empresa? É um pouco, porque a empresa... Pode falar. Não, eu vou fazer uma observação. É uma fragilidade porque a empresa fica sem prova documental nesse sentido. Só que, por outro lado, eu entendo por que suspenderam esse tipo de situação nesse momento que a gente está vivendo, por conta do contágio mesmo, para que não haja esse entra e sai, por exemplo, no consultório médico, para que seja feito esse tipo de exame, porque a gente não sabe quem vem até o médico, quem está contaminado e quem não está contaminado. Então, a gente está tentando... as medidas todas que estão sendo tomadas, está tentando evitar o máximo possível o contato entre um ser humano e outro, para que esse contágio seja realmente zerado, para que ninguém mais se contamine com essa doença. Então, para a gente achatar essa curva, como eles falam, né? Para que haja esse achatamento. Então, assim, eu entendi o porquê dessa medida, mas eu entendo também o seu questionamento. A empresa realmente fica fragilizada por não ter provas. Neste momento, se esse funcionário contraiu ou não essa doença, há um nexo ou não com a empresa nesse contágio. Pode falar, Marina. Então, eu vou fazer um link dessas duas perguntas, trazendo bem com a realidade que talvez vocês vão se deparar de imediato, sem ser a parte já a consequência jurídica. Se quando vocês fizerem essa retomada com os trabalhadores, e esse trabalhador informar que, por exemplo, o bairro que ele mora é uma zona de risco, porque hoje a gente tem mapeado mais ou menos dentro da cidade os locais que teve mais incidência de contágio. Então, se esse trabalhador é desse local, dessa zona de risco, considerada pelo nosso governo, ele vai informar. Se ele teve contato com alguém positivado, a gente já tem que deixar essa pessoa afastada 7 dias. Não podemos recebê-lo.
Se ele informar vocês que ele em algum momento foi positivado ou ele teve os sintomas, que nem todo mundo está dentro dos números do governo, ele já tem que ficar 14 dias a quarentena afastado. Então, isso é de extrema importância. E aí, esse trabalhador que foi positivado, que ele já vai ficar automático 14 dias na residência dele. Existem alguns testes que são realizados, e aí, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, a gente pode começar a ter essa orientação, porque a consequência jurídica vai sair um pouco mais cara, é fazer um novo teste. Que a gente pode fazer o teste de exame de sangue, que os planos de saúde hoje já cobrem a partir do momento que a gente tem o pedido médico, então o próprio médico do trabalho pode solicitar esse exame e vai demonstrar se ele criou anticorpos, então se ele é reagente com anticorpos ou se ele é não reagente com o vírus, se ele nunca teve o vírus. Então isso eu acredito que é um ônus que tem a empresa, mas que vai prevenir lá na frente uma série de indenizações que às vezes pode vir numa incapacidade dessa, como foi falado no início, a empresa pode casar com esse funcionário e ter outras consequências, ó, isso daí é que a doutora Ivani fala, e ter uma consequência por anos que vai sair muito mais caro. Então, essa efetividade nesse compliance, nessa prevenção de fazer as estratégias que agora pode parecer um pouco onerosa, é de extrema importância. Eu queria então fazer essa observação que eu acho que é muito importante as pessoas, não só do RH, às vezes aquele supervisor que vai ter o contato direto com o trabalhador, ou o gerente, o coordenador, porque a gente também tem que lembrar que esses trabalhadores, eles estão muito receosos, talvez, de contar a verdade muito transparente para a empresa. Ele não pode perder o emprego agora, porque ele não tem como sair para entregar o currículo dele. Então, os olhos do empresário têm que ser um pouco mais além do que só aquela pergunta, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Porque os trabalhadores estão receosos, então nem sempre eles vão falar de imediata a verdade. Então, acho que isso é de extrema importância para que tenha um treinamento e essa capacitação de todos as equipes, né, os núcleos da fábrica, da indústria que vão receber esses trabalhadores. Eu quero fazer um esclarecimento que eu trabalho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sou professora e estavam suspensas as atividades e agora nós já estamos tentando retomar as atividades. O que nós fizemos lá? A primeira medida foi criar uma comissão de avaliação da retomada. Essa comissão fez um questionário para cada trabalhador, para que ele preencha qual era a profissão dele, qual é a idade dele, se ele teve contágio, quantas pessoas residem na família dele, se tem pessoas idosas que residem na família, se alguma pessoa da família contraiu ou não o Covid. Então, se ele tem doenças oportunistas ou doenças como pressão alta, doença do coração, diabetes, porque ele é uma pessoa mais propensa, para a gente verificar se ele está naquele grupo de risco. Então, fizemos um questionário que os trabalhadores todos responderam, e ainda, de acordo com a resposta e o posto de trabalho dele, foi feita uma análise se seria conveniente ele retornar ou não, continuar em suspensão do contrato de trabalho ou continuar em prorrogação de jornada de salário ou continuar em teletrabalho ou dar umas férias a ele. Então, a partir do preenchimento desse questionário e do posto de trabalho do trabalhador, foi feito um estudo de quem pode voltar imediatamente e quem não pode voltar imediatamente. E no final do questionário, o trabalhador colocava se ele queria retornar ou se ele não estava seguro em retornar. Porque vocês sabem que as doenças, né? Uma parte, claro, que é o contágio, e outra parte é o medo, né? Quanto mais você tem medo da doença, é que ela te pega, porque psicologicamente aquilo influencia na sua imunidade. Você sabe que quando você está depressivo, sua imunidade cai. Então, se o trabalhador não quer voltar e ele está contra a volta,
vocês já vão ter uma dificuldade. E aí tem que ver o que vai fazer depois com esse trabalhador. Então, essa prevenção desse questionário, avaliação do posto de trabalho e o rodiziamento, o trabalho part-time, sei lá, dia sim, dia não, no início, e fazer um banco de horas negativo com esse dia sim, dia não com o trabalhador, entendeu? Um retorno gradual, meio período, 4 horas uma turma, 4 horas outra turma, uma turma trabalha de manhã, outra trabalha de tarde, e esses horários vai para o banco negativo, não sei. Mas existe assim, uma mescla de situações que a empresa pode estudar, de acordo com a realidade de cada uma delas, com o apoio do médico do trabalho, se é que a empresa tem, ou com a CIPA, ou com as áreas de medicina, higiene e segurança do trabalho que a empresa tem, ou que ela consulta quando ela precisa, né? Junto, evidentemente, com o RH, que ele cuida das relações humanas, e junto, se possível, com alguém jurista que entende juridicamente o que pode dar problema jurídico, o que não pode dar problema jurídico, que é basicamente um compliance Covid, que nós estamos chamando, né? Que é um compliance preventivo de retomada pós-Covid. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. E depois eu quero falar da diferença, porque eu vi alguém perguntou aí, as pessoas estão fazendo confusão, viu? Marina e Simone. Uhum. As pessoas estão fazendo confusão entre doença do trabalho e doença que não é do trabalho. E existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. E ainda existe uma diferença muito grande entre a responsabilidade previdenciária e responsabilidade trabalhista, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal. Já fala, já começou, já fala. Doutora Ivani, doutora Ivani, eu estou gostando dessa mistura, e aí eu vou colocar uma pitadinha aí. Certo. O funcionário está em home office, contraiu o Covid. E aí? Ele está em home office. Se ele está em home office e ele contraiu o Covid, ele tem que ser afastado por auxílio doença, pro INSS. Os Somente primeiros isso. 15 dias a empresa paga. Ok. Aí faz o encaminhamento dele para o INSS para ele ficar em auxílio doença. Okay. Se ele está em home office, vai ser auxílio doença comum. E não auxílio doença acidentário, porque ele não contraiu no ambiente de trabalho, ele contraiu no ambiente do lar. Ok. Doutora, mais alguma pergunta? Só pode continuar, como a Marina colocou, já continua falando das responsabilidades. Já continua. Ah, tá. Então é o seguinte, olha só. A doença comum não tem nada a ver com o trabalho. Então, alguém que está jogando futebol, caiu, quebrou a perna, ou alguém que pegou um resfriado em casa, ou alguém que se acidentou porque o bujão de gás explodiu em casa, sei lá. Ok. Essa doença, a empresa não tem nada a ver com isso. Mas, sob o ponto de vista previdenciário, a empresa vai sim ser responsável por pagar os primeiros 15 dias. Tudo bem? Tudo bem. O contrato ficar suspenso enquanto o fulano está afastado pela Previdência. E quando essa pessoa voltar, lógico, ela não tem estabilidade, nesse período ficou suspenso o contrato, também não tem que recolher fundo de garantia. Mas quando ela voltar, se ela tiver sequela, e o INSS pedir para readaptar, a empresa tem esse dever de readaptar, e às vezes ele volta até como usando aquela cota do deficiente. Porque o deficiente ele pode ser deficiente decorrente de doença comum ou não. Mas a estabilidade, nesse caso, não tem estabilidade, não recolhe fundo, mas os 15 dias a empresa amarga com esse valor e ela vai ter que ficar com o contrato suspenso. Se ela mandar embora o trabalhador nesse período, é discriminação. Pode até mandar embora depois que ele voltar, que é a doença comum, mas durante o afastamento não pode mandar embora porque vai dar discriminação. Essa é a doença comum. A doença acidentária, a empresa paga os primeiros 15 dias, ela tem a obrigação de emitir a CAT, com culpa ou sem culpa, a empresa tem que emitir a CAT, porque é a comunicação de acidente de trabalho, que é outra finalidade que tem essa CAT. Então, a empresa emite a CAT, envia ele para o INSS, faz o encaminhamento através do médico do trabalho dela,
Ele vai, os primeiros 15 dias a empresa paga, o 16º dia em diante ele fica a cargo da Previdência. Como é acidente de trabalho, o contrato está suspenso, mas tem que manter o recolhimento do fundo de garantia nesse período. Quando ele tem alta médica e volta, ele tem estabilidade de no mínimo 12 meses, porque pode ter norma coletiva que dá mais. No mínimo 12 meses. Eu vou olhar a norma coletiva. Às vezes o sindicato negociou mais além daquilo que está na lei. Então, eu vou olhar na lei, no mínimo 12 meses, vou olhar a norma coletiva se tem mais de 12 meses. A empresa tem o dever de readaptação, porque é ela que tem o meio ambiente de trabalho, é ela que cuida do onde, do quando e do como o trabalhador vai trabalhar e vai se inserir dentro das condições de trabalho. Ela tem que readaptar ele em função compatível com o seu estado de saúde. Pode ser que ele consiga exercer a mesma profissão e ele, então, fica na mesma função, mas, às vezes, ele precisa ser readaptado em outra função. Quando ele é readaptado em outra função, que pode ser uma função de menor valor, você não pode ter rebaixamento salarial. Então, se volta um torneiro e eu coloco ele como vigia da portaria, ele vai ficar vigiando a portaria, mas com salário de torneiro. E quem está na portaria não pode pedir equiparação salarial com ele, porque não cabe equiparação salarial com aquele que recebe salário decorrente de readaptação. Então, a readaptação é a obrigação da empresa, que é diferente da reabilitação, que é a obrigação do INSS. O INSS reabilita, né, faz lá fisioterapia, prótese, operação, tudo que for necessário para ele poder voltar. Então, a empresa readapta e ele tem essa estabilidade que eu falei. Essas são as obrigações previdenciárias e trabalhistas. Além disso, eu tenho a responsabilidade civil. Se a empresa não cuidou do meio ambiente de trabalho e se a empresa deu causa ao acidente, por qualquer modo, não cuidou do meio ambiente, deu causa, foi omissa, ela responde civilmente por indenizações civis, que é o dano moral, todo o dano material, né, tudo que ele gastou com remédio, com médico, com exames. Ele ficou no INSS ganhando 2 mil, na empresa ele ganhava 3, ele teve uma defasagem salarial, que é lucro cessante. Todo o dano material, todo o dano moral. Se ele perdeu um dedo, ele tem o dano estético. Se ele perdeu membro, órgão ou função, ele tem ainda o dano estético. E isso é fruto de uma ação civil de indenização por acidente de trabalho, que é ajuizada na Justiça do Trabalho, que são essas ações que nós falamos para vocês. E ainda, se tiver dolo e culpa, a empresa pode ser condenada no âmbito penal por lesão corporal culposa e, se adveio à morte, por homicídio culposo. Caso esse trabalhador faleça por conta desse acidente, os dependentes na Previdência Social, que é a mulher e os filhos, eles vão receber a pensão por morte do INSS, chamada pensão por morte acidentária, porque o valor é 100% da média de tudo que fulano contribuiu, porque na pensão por morte por doença comum, o valor já é 60%. Então, a esposa e os filhos e o companheiro, sei lá, vão receber aí a pensão por morte e, ao mesmo tempo, esses dependentes também, às vezes, ajuizam ação contra a empresa para ter dano moral e dano material, né? Porque o indivíduo trabalhava, ganhava lá 3 mil e agora a viúva está ganhando, sei lá, R$1.000, R$1.200 de pensão ou 60% daquilo que o fulano ganhava. Ele pode pedir aí as diferenças que o indivíduo sustentava a casa e agora esse dinheiro não existe mais. E eles podem pedir a pensão mensal vitalícia por causa da morte do trabalhador que morreu por causa de acidente de trabalho, e mais o dano moral. Então, é um grande negócio para a empresa gastar agora com prevenção do que gastar lá na frente com reparação. Porque o círculo de responsabilidade da empresa é muito grande e sai muito caro.
Eu posso fazer só um complemento? Desculpa, Simone, fala. Quer falar primeiro? Não, pegando o gancho também, se caso esse trabalhador tiver esse auxílio acidente, né, que a empresa teve culpa, e ele não faleceu nem nada, e teve sequela, às vezes ele entra num benefício que é o B94, que é um auxílio doença acidentário, e a empresa não pode mandar esse trabalhador embora nunca na vida. Só quando ele se aposentar mesmo, ele tiver os requisitos para a aposentadoria. Então, se a empresa tiver muitos funcionários nessa situação, a empresa acaba tendo um passivo trabalhista muito grande na sua folha de pagamento, que são funcionários sequelados de um acidente, que não pode ser mandado embora porque eles têm uma estabilidade, tá? E não é de um ano, não, é uma estabilidade até a aposentadoria dele. E às vezes a empresa tem que fazer uma readaptação de função, o remanejamento deste funcionário, porque por conta da sequela deste acidente que ele sofreu, ele não pode mais exercer a função que ele exercia. E não pode ser rebaixado o salário, como a doutora Ivani bem pontuou na sua colocação. Então a gente também tem essa outra consequência. Ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum. Por isso que gera essa estabilidade, porque ele fica realmente muito defasado para arrumar outro emprego em outra empresa. Ele passa no teste. Às vezes, aí ele entra com ação trabalhista, o judiciário manda reintegrar. Vai reintegrar até quando? Vai ficar lá, reintegrado. Eu tive um caso que eu reintegrei um trabalhador 3 vezes, na mesma empresa. Eu reintegrei, a empresa mandou ele embora. Aí eu pedi reintegração, o juiz deu, reintegrei, mandou ele embora. Depois de um tempo, né? Não foi em seguida. Ele cozinhou o trabalhador um tempo, mandou embora. Aí o trabalhador, entramos de novo com outro processo, pedimos reintegração. Aí ele foi reintegrado. Uma empresa, uma montadora muito grande aqui em São Bernardo. Não vou citar nomes. Vou usar então esse exemplo da Simone para dizer aí deixa eu só concluir uma coisinha, Marina. Aí o que a empresa fez com esse funcionário? Como ela acho que não queria mais, não tinha onde readaptar, ela fez um PDV para ele, muito bom, muito bom. E aí, ele aderindo a esse PDV, ela poderia realmente demitir esse funcionário e ele não podia pedir essa reintegração. Então, eles entraram no acordo, depois da terceira reintegração, eles entraram de acordo. E aí a empresa conseguiu realmente demitir este funcionário, não tendo o risco de pedir uma nova reintegração. Pode falar agora, Maria. E aí o que eu chamo a atenção, às vezes, é bem nesse exemplo que a Simone deu. Por exemplo, aconteceu 3 reintegrações, porque às vezes o RH desliga esse funcionário e ele não tem a informação do jurídico, de tudo isso que aconteceu com as reclamações trabalhistas. Então, a empresa ela é surpreendida com os pedidos dentro do Poder Judiciário e isso não pode mais acontecer. Tem algumas situações que nós, como empresários, a gente já pode prever e prevenir. Então, às vezes, esse RH com uma gestão dos afastados, e isso não é uma ou duas empresas, é a cultura do empresário brasileiro que é desta forma. Então, ninguém, por exemplo, tem um funcionário, muitas vezes na empresa, que vai acompanhar esse pedido que o funcionário realizou lá no INSS. Então, ele pode ter ido para o INSS como um auxílio comum. Se ele transferir esse auxílio doença comum para o acidentário lá dentro do INSS, eu, empresário, vou ter consequências que eu não estou nem sabendo. Então, muitas vezes, pegar a folha dos funcionários, fazer uma gestão dos afastados ou não deixá-los também desamparados, disso, mas o seu médico particular disse o quê? Mas a perícia lá disse o quê? E esse vai e volta, às vezes são 3, 4 meses de um buraco que a responsabilidade vai cair na empresa. Então, nós devemos mudar um pouco essa política, como agora a relação empresário e trabalhador está ganhando forma e peso com essas alterações de contrato individual, nós devemos abarcar essa situação positiva e desonerar algumas coisas que vinham depois no nosso passivo e que não era esperado. E que hoje nós temos ferramentas e formas para não ter esse esperado, ou pelo menos reduzir de forma brusca esse valor. Era essa observação que eu queria fazer.
Doutora, nós falamos aí de todas essas consequências para a empresa e fica uma questão que eu gostaria de ainda tocar. A falta de um plano de contingência pode ser usada para a caracterização da Covid? E como documentar, como dar eficiência a esse plano de contingência? Pode ser para mim? Livre. Então vamos lá. Olha, a responsabilidade, infelizmente, como a gente está falando, sempre vai ser do empresário, na medida que a gente fala que ele é da relação com o trabalhador, a parte que tem mais as informações e tem mais as informações mesmo para passar, de como vai ditar as regras. Então, por exemplo, uma empresa muito pequena, tá, que ela não tem essa grande quantidade de empregados, eu acredito que é imprescindível pegar um trabalhador para fazer aquele comitê que eu conversei, porque isso vai estar documentado. Vocês vão criar uma cartilha, uma planilha de quais serão os deveres de cada um. Porque não é só a empresa também criar um ambiente saudável. Aquela parte do trabalhador de prestar as informações com clareza e tudo mais, é uma falta grave até, dependendo do histórico dele, se ele já tiver algumas advertências ou suspensão, pode acarretar por essa falta de transparência na informação. Então, eu acredito que quando você tem poucos funcionários, esse comitê de crise, ele tem mais validade ainda para trazer para a realidade da empresa. Então, assim, é um funcionário administrativo? Não vou trazê-lo. É imprescindível ele trazer? Por quê? Eu não vou dar treinamento, por exemplo, nenhum. Vai ser virtual, eu vou cancelar. Eles vão ser postergados, vão fazer virtuais. Então, eu acredito que traçar as metas, realmente, vocês não estarão 100% garantidos que não vai acontecer. Mas demonstrar que foi feito um plano de combate para que não houvesse essa disseminação e que vocês trataram dessa reabertura com protocolos de segurança para esses trabalhadores, para proteger a saúde, eu acredito que vai ser reduzir ou até bem mínimo esses riscos ocupacionais que nós elencamos aqui. Eu acho até que a maioria das empresas tomou esse cuidado, né? Vou dar um pequeno exemplo. Na minha empresa, uma das alterações simples, mas significativas. Os horários de almoço mudaram, as turmas diminuíram para almoçar, mas sendo transparente. Às vezes a gente não sabe documentar. Tem a boa-fé na alteração da rotina, né, da prevenção, mas não tem isso demonstrado em documento, ou como a doutora mesmo elencou, num comitê. Então, a boa vontade do empresário de preservar a saúde e evitar esse contágio é grande, mas ele fica tão preocupado em manter o negócio dele, e eu acho que os meus amigos que estão assistindo sabem bem do que eu estou dizendo, a necessidade de manter o negócio deles, de cumprir com as obrigações nesse momento tão difícil, que apesar, temos que agradecer, né, não sei se é essa a palavra, todas essas medidas provisórias que entraram, com redução de jornada, pagamento de férias sem o acréscimo de 1/3 prorrogado, redução de jornada, suspensão de trabalho, postergação do pagamento de fundo de garantia, todas essas foram de grande valia nesse momento. Então, a avalanche da Covid, ela veio mudar a estrutura da empresa e o empresário está preocupado, porque ele sabe, hoje, se preocupar com o outro é garantia de vida para você também, né? Tudo que você cuidar do outro, você está levando para sua casa e para o seu entorno. Só que nessa situação se esquece do que a doutora Marina está explicando aí de uma maneira tão simples, ouvindo, né? Que a gente faz, mas não documenta. Então, é muito bem-vinda essa explicação, doutora, porque eu tenho certeza que a grande maioria entrou na avalanche de cuidar deles, comprar, porque a máscara, ela é um EPI, sim, mas existem várias funções onde ela não, por exemplo, administrativa,
Ela não é um equipamento de proteção para uma secretária, mas ele, nesse momento ele passou a ser. Então, o empresário se preocupou em fornecer, comprar, correr atrás, achar essa máscara, que no início, ou caseira, ou de TNT, mas de causar uma condição de proteger aqueles que nunca usaram. E esqueceu de fazer aí uma coisa que a doutora Ivani bem sabe, né? As causas que isso podem ter, né? Não haver documento. Então, essa explicação de hoje, ela vai causar, a partir de amanhã, eu tenho certeza, muita gente montando seus comitês ou tentando, pelo menos, evidenciar as coisas que foram feitas, né? Eu acho que valia a pena elencar isso, porque muita gente faz e não demonstra, né? Doutora, aqui é uma pergunta sobre a Lei 14.020, para a doutora Ivani. Afastou a possibilidade de aplicação do artigo 486 da CLT. Qual o efeito prático disso? Olha, eu tenho que explicar dois institutos que são diferentes para entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Nós temos a figura da extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior. A força maior já está na medida provisória 927, parágrafo 1º. O Covid é força maior? É força maior. Por isso que a MP 927 e a MP 936, agora transformada na lei, trouxeram várias possibilidades do empresário negociar direto com o trabalhador num acordo individual, várias medidas para impedir o contato, né, das pessoas, a aglomeração. Então, permitiu antecipação de férias, teletrabalho, férias coletivas, bancos de horas, várias medidas na 927. E na 936, trouxe a figura da suspensão do contrato de trabalho, em que o governo paga 70% e o empresário paga 30%, e esse valor que o empresário paga não tem natureza salarial, não incide em cargo nenhum. E ainda permitiu a redução da jornada com redução de salário nos percentuais de 25%, 50% e 75%. E neste caso, a empresa, o governo paga uma parte do dinheiro, 50% ou 75%, ou 50% ou 25%, daquilo que o trabalhador teria direito ao seguro-desemprego, caso ele estivesse desempregado, e o restante quem paga é o empresário. E esse valor que o empresário paga na redução de jornada de salário tem sim natureza salarial e incide os encargos normais. E a empresa pode mesclar essas atividades. Ele pode dar a suspensão do contrato de trabalho para um trabalhador e depois, quando ele retorna, fazer aí a redução da jornada de salário. Eu posso dar a suspensão do contrato de trabalho e quando ele retorna, eu coloco ele em teletrabalho. Ou quando ele retorna, eu coloco um trabalhador em férias, o outro em férias coletivas, o outro em teletrabalho, o outro eu suspendo. Tudo vai depender da realidade da empresa. Cada departamento também dentro da empresa tem a sua realidade. Tem empresa que está totalmente paralisada, tem empresa que está parcialmente paralisada. Então, tudo depende da realidade da empresa e da combinação dessas várias facetas aí das medidas que podem ser tomadas pela empresa. O que a lei agora, aquilo que estava na medida provisória 936, que é a suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada de salário, foi transformada em lei. O que a lei trouxe? Ela mudou alguma coisa? Não, ela não mudou nada. Ela disse o seguinte: tudo que você contratou na vigência da medida provisória está valendo. A diferença é que a lei agora, ela não fala mais em 25%, 50% e 75%. Ela fala 25%,
50% e 70%. Ela mudou o percentual. E ela mudou também a faixa salarial. A faixa salarial agora é 2.000 e pouco. 2.090. Teve uma mudançazinha no percentual, que era 75, passou para 70, e na faixa salarial. Eu tô assistindo, vai lá fazer essas coisas. Né? E aí, ela veio e disse, não é caso de fato do príncipe se a empresa tiver que despedir. Então, nós temos 2 tipos de despedida. Um por força maior, decorrente de eventos da natureza, que ninguém tem culpa de nada e é incontrolável, escapa da vontade das partes. E outra é a extinção da empresa, porque o governo determinou, por lei, alguma medida que afetou aquela empresa que ela teve que fechar as portas. Então, as pessoas estão confundindo força maior com o fato do príncipe. Tudo bem, o governo determinou que as pessoas fiquem em casa em lockdown, proibiu aí a abertura de comércio, tem uma lei que determina isso? Tem um decreto? Tem, do governo local, porque quem mandou fechar foi o governo local, não foi o governo federal. O governo federal mandou tomar medidas para evitar a aglomeração. Cada estado da federação tomou uma medida. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, mandou fechar o shopping. Aí todo mundo entendeu que, como tem uma medida governamental mandando fechar o shopping, que isso é fato do príncipe. E quando é fato do príncipe, significa um ato de governo, o governo é que seria responsável pelas verbas trabalhistas. Então, eu tenho 2 artigos distintos dentro da CLT. Um que é o 501, 502 e 503, que trata da força maior. Covid é força maior? É. Tá na MP 927? Tá. Posso mandar trabalhador embora por força maior? Pode. Mas eu só posso se a minha empresa estiver encerrada as atividades. Encerrada as atividades. Fechada. Para isso, o fiscal do trabalho vai lá fazer a fiscalização, vai querer a prova de que houve alteração já no contrato social da empresa, que já foi depositado o seu encerramento lá na junta comercial. Esse é o primeiro documento que eles vão verificar se teve força maior que acarretou a extinção da empresa. Neste caso, eu vou pagar as verbas indenizatórias pela metade. Que verbas indenizatórias? As decorrentes da despedida. Quais? A multa do fundo de garantia. Vou pagar metade. E o aviso prévio. Vou pagar metade. Posso pagar metade do 13º das férias? Não. Esse direito não tem nada a ver com despedida de trabalhador. Já está incorporado no contrato dele. Ele mandado embora ou não, ele tem esse direito. Então, é só das verbas indenizatórias. Outra coisa, eu vou mandar esse trabalhador embora, mas ele não tem a estabilidade da própria Covid de 2 meses? Mas é força Se eu maior. mandar ele embora agora, eu tenho que pagar essa estabilidade do Covid de 2 meses ou eu pago pela metade? Ora, se eu extinguir a empresa, não faz sentido ele ter a estabilidade? Eu posso pagar pela metade? Aqui vem a dúvida. Tem alguns que dizem, olha, tem que pagar metade também dessa estabilidade do Covid, que é 60 dias ou 90, vai depender do caso, certo? Eu entendo que tem que pagar tudo, porque se você só pagar metade, pode até dar fraude, né? Porque a empresa pode encerrar a atividade dizendo que foi força maior, e daqui 2, 3 meses ela abre as portas de novo. Então, tem que ter cuidado com essas questões da força maior. Agora, fato do príncipe, eu também preciso de um ato governamental e um ato discricionário, que o governo escolheu aquele ato ao seu bel prazer. Por exemplo, o governo escolheu, não posso mais deixar publicidade ou propaganda em outdoor, porque eu quero a cidade limpa. E ele fez um decreto e todas as empresas que cuidavam de outdoor em São Paulo fecharam.
Aí foi fato do príncipe. Fecharam, tiveram que mandar trabalhador embora. Aí você pode entrar com pagar as verbas trabalhistas para o trabalhador, inclusive as indenizatórias, e buscar o ressarcimento nos cofres públicos desse valor. Mas só das verbas rescisórias indenizatórias, decorrente da despedida. Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado, não tem nada a ver com a despedida, porque já está incorporado no patrimônio jurídico do trabalhador. Verbas decorrentes da despedida é a multa do fundo de garantia e o aviso prévio. Ponto. No caso do Covid, o governo já está dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Afasta o fato do príncipe. Não, eu não vou responder. Por que eu não vou responder? Porque é força maior. Se a força maior é decorrente do evento da natureza, eu também não tenho nada a ver com isso. Então, se algum governo for acionado para indenizar a empresa, o próprio governo vai alegar força maior em defesa dele. Porque ele também está na situação de força maior. A força maior atingiu todos, atingiu o empresário, atingiu os trabalhadores, atingiu o governo. Então, todo mundo tem que dividir o prejuízo aí das verbas indenizatórias, né? Então, essa é a consequência jurídica. Não mande o trabalhador embora alegando o fato do príncipe, porque não vai ser aceito. E ainda só pode ser mandado embora por força maior caso haja extinção da empresa. Se for mera suspensão das atividades com retomada parcial e tudo mais, não cabe também força maior. Por isso, a minha sugestão é a seguinte: se quiser mandar embora o trabalhador, se precisar mandar embora o trabalhador e a empresa não fechou, melhor coisa, mandar embora por acordo. Porque no acordo também vai pagar as verbas rescisórias pela metade, não é isso? Paga metade da multa do fundo de garantia, o trabalhador vai ter acesso ao seguro-desemprego, 80%, e 80% do fundo de garantia. Se ele for mandado embora por força maior, ele está tendo dificuldade de ter acesso ao fundo de garantia e ele está tendo dificuldade de ter acesso ao seguro-desemprego. Porque não existe previsão de seguro-desemprego na força maior. Então, esse trabalhador está tendo dificuldade, ele está vendo tudo aqui na Justiça do Trabalho. Para não causar todo esse impacto e essa celeuma, essa discussão, e depois ter que pagar a conta, né, mais tarde, é mais fácil mandar embora por acordo e homologar esse acordo na Justiça do Trabalho. Mais fácil. Vou fazer até uma mais vantajoso para a empresa, sob o ponto de vista, mais humano para a empresa e mais vantajoso para o trabalhador, que também não vai ficar correndo atrás de ação trabalhista, de advogado, e vai ficar brigando com a Caixa que quer seguro-desemprego, ficar brigando com a Caixa que quer levantar fundo de garantia. Então, a solução monetária e humanista, na minha opinião, mais correta é a despedida por acordo entre as partes. Doutora, é uma excelente orientação. Eu vou fazer a minha última pergunta e passo aí a palavra para o Celso. Como fica o 13º do funcionário que teve suspensão do contrato de trabalho? Como é que fecha essa conta? Olha, alguém vai pagar, a gente só quer saber como é que fecha a conta. Essa lei, agora a lei, ela tem várias situações de limbo, né? Primeiro, a gente não sabia o que fazia com a grávida, né? Se ela tivesse o parto agora, se eu ia afastar com o salário da redução, ou se eu ia afastar com o salário antigo, e se ela estava em suspensão, que salário que eu ia dar. Agora a lei esclareceu que ela vai receber salário maternidade, o último salário contratual dela. Uma outra questão que ninguém esclareceu é o aposentado. Eu estou com um aposentado que está aposentado, continua trabalhando, mas se eu suspender o contrato de trabalho dele, ele não vai ter acesso ao benefício, não é isso? Exatamente. E aí eu faço o que com esse trabalhador? Né?
A empresa não está nem suspendendo o contrato do trabalho desse trabalhador e nem reduzindo a jornada de salário dele. Está pondo ele em férias coletivas, em férias antecipadas, em banco de horas negativo, porque se o empresário pagar, ele não vai rever esse dinheiro de jeito nenhum. Esse trabalhador não tem acesso concomitante à aposentadoria e o benefício. Nós temos uma situação esquisita do aprendiz. Como é que eu vou suspender o contrato de trabalho do aprendiz? Não suspende. Pois é. Porque o aprendiz ele tem que estar trabalhando, né? Não tem como. E como é que você vai dar trabalho, teletrabalho para o aprendiz? Então, eu tenho uma dificuldade com o aprendiz. Nós tivemos aí uma dificuldade com o deficiente também. Então, são várias coisas que estavam no limbo. Por exemplo, se eu mando embora o trabalhador e ele tem estabilidade de 2 meses por causa do Covid ou de 3 meses, que salário eu vou pagar para ele dessa estabilidade? O salário reduzido ou o salário contratual? A lei não me diz. E a lei também não me fala nada do 13º, tá? Ah, que legal. Considerando, não fala. Considerando que é força maior e que o trabalhador não tem culpa de nada, se você olhar por esse prisma, ele teria direito ao cômputo do 13º. Mas se você olhar por prisma da empresa, que a empresa também não tem nada a ver com isso, não é isso? Mas não existe aí uma diretriz que a empresa pague metade do que deveria nesse 12avos aqui. Pela simples existência do contrato de trabalho, que ele ficou latente, então nós temos obrigações diretas decorrentes da prestação de serviço e eu tenho obrigações acessórias, que não decorrem exatamente da prestação de serviço. Então, o 13º decorre diretamente da prestação de serviço ou não decorre da prestação de serviço diretamente? É uma obrigação acessória. Já é pré-estabelecido no contrato de trabalho, né? Então, já me respondi. Já te respondeu? Já me respondi. Então, eu acho que é devido, até por conta da força maior, tá? Tá. Porque a MP 927, artigo 1º, parágrafo único, diz: a pandemia para fins trabalhistas considera-se força maior. Então, você pega todo o regime da força maior e aplica de cabo a rabo, aí, inclusive a questão das férias, né? Porque se você tem suspensão de contrato de trabalho por mais de 30 dias, também não afeta as férias? Com certeza. Aí, então, é a mesma coisa do 13º. Afeta o 13º? Afeta. Afeta, né? Essa seria uma matéria boa, porque está nebulosa, uma matéria boa para negociar com o sindicato, né? Posso fazer uma observação? Pode. A advogada aqui, né? Então, assim, olha, uma saída para os empresários, porque eu sempre digo, até chegar para a doutora Ivani julgar, cabe a nós, advogados, juntamente com vocês, criar teses, saídas, conforme, Sim, claro, cada expectativa do empresário, cada realidade da empresa. Então, uma das formas que nós podemos, as empresas que estão, eu concordo com a doutora Ivani que a natureza jurídica do 13º, por exemplo, é essa, mas dependendo da realidade da empresa, a gente tem que tentar. E a gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do Poder Judiciário, porque não foi colocado essas solicitações para os julgamentos. Não então, nessa questão da força maior, quando nós colocamos os nossos trabalhadores em redução, suspensão, já estava expresso e tácito na medida provisória que nós teríamos que dar uma estabilidade. Só que nem sempre que o que está no papel, pela legislação, é a realidade do caixa da empresa. Então, talvez a expectativa de vocês, quando vocês colocarem os trabalhadores nessa situação, era que até iríamos voltar com a produção antes. Ninguém imaginava que ia se passar mais de 2 meses, 3 meses. Então, se o caixa hoje da empresa está ruim, há algumas teses que os advogados podem se respaldar, como, por exemplo, tive a necessidade de desligar esse trabalhador. Há uma esfera que a gente pode tentar demonstrar no judiciário que eu posso ter contratado um outro trabalhador, talvez, com um custo menor para mim.
Mas a função social da empresa, da empregabilidade, eu cumpri. A gente tem certeza disso? Não temos. Nós vamos ter que criar caminhos, trilhar cada uma com a realidade da empresa. Mas são situações que nós, advogados, levaremos para o judiciário. E aí vai vir o julgamento da doutora Ivani e de tantos outros, tá? Com essas teses. Nós temos que pensar, nós vamos ter que começar a encarar o direito com essas medidas que nós tivemos com o benefício do nosso caixa, da nossa realidade, da nossa empresa. Então, também não vamos pensar que isso é certo. Não, vamos tentar, é uma tese, tá? Então, eu acredito que também tem essas outras linhas que vai chegar para que os juízes possam falar os entendimentos que houverem. Eu acho até que nós devemos esperar vir a lei que vai regulamentar ou que vai transformar a MP 927. Pode ser que ela traga mais esclarecimentos a respeito também desses assuntos. Porque, veja, o fato do príncipe não estava escrito em lugar nenhum, agora veio escrito na lei, concorda? Então, essas dúvidas que todo mundo está tendo, o empresariado está tendo, está chegando até o Congresso, né? E chegando lá, pode ser que na conversão agora da MP 927, que me parece que já está para sair, traga também outras soluções que não estavam claras na lei, né? Mas uma coisa é certa, o trabalhador que está com o contrato suspenso ou que está com a redução de jornada de salário, a lei diz que ele pode contribuir para a Previdência Social como facultativo e ele continua tendo a condição de segurado. E ele continua sendo considerado empregado nesse período, porque o contrato está latente, né? Ele não está totalmente extinto. Eu não posso dizer que o contrato não existe. Então, tudo vai depender da classificação, que se esse direito é um direito principal decorrente diretamente da prestação de serviço, tal qual é o salário, ou é um direito que a gente chama acessório ou um direito que decorre da existência do contrato de trabalho e não necessariamente da prestação de serviço, tá? Por exemplo, o trabalhador que está afastado de Covid, os primeiros 15 dias, a empresa paga o salário, mas não teve prestação de serviço. Não é isso? É uma obrigação acessória, não uma obrigação decorrente da prestação de serviço, mas é uma obrigação decorrente da existência do contrato de trabalho. Que já era pré-definida antes do Covid. Exatamente. Então, eu preciso ver isso, entendeu? Se é obrigação principal ou acessória, para poder falar se suspende ou não. Nós sabemos que a cada mês ou fração igual ou superior a 15 dias, o indivíduo vai adquirindo no seu contrato um 12º de férias e um 12º de 13º. E nós sabemos que se ele ficar o mês todo fora, ele não adquire esse 12º, nem das férias e nem do 13º, não é verdade? Verdade. Então, só que nós estamos num tempo de Covid, um tempo de força maior, e detalhe, o governo soltou uma lei de suspensão da prescrição. Será que não suspenderia também a perda desse direito? É uma tese que eu posso criar como advogada para defender o trabalhador. Você está entendendo, Celso? Se está tudo suspenso, para você pagar a conta, também está suspenso para você perder direitos. Exato. Entendeu o que eu falei? Posso complementar? Pode. Esses 15 dias que você disse que a empresa pagaria de um auxílio doença ou acidente, previdenciariamente falando, nós conseguimos reaver esses valores. Existem já teses, inclusive, já julgados a respeito do tema, que seria a advocacia previdenciária empresarial, onde nós conseguimos reaver para a empresa esses 15 dias pagos de auxílio doença ou auxílio acidente. A contribuição previdenciária, né? Isso, exato, contribuição previdenciária.
existe um compliance que eu dou aula e a Simone e a Marina fazem, que é o chamado compliance previdenciário, que é a gestão dos afastamentos, para evitar aquele limbo jurídico trabalhista previdenciário, que o trabalhador volta a trabalhar, está doente, a empresa manda ele para o INSS, chega lá no INSS, manda ele de volta para a empresa, sabe aquela situação? Então, existe um compliance de gestão de afastamentos e existe o compliance previdenciário tributário. Então, hoje, é possível pegar a folha de salário da empresa e levantar todos os 15 dias que foram pagos de afastamento, toda a contribuição previdenciária que foi paga nos 15 dias de afastamento, a contribuição previdenciária que foi paga em cima do aviso prévio, em cima o terço de férias, terceiro, em cima do 13º. Por quê? Porque não teve prestação de serviço. Os 15 dias teve prestação de serviço? Não. 13º. Tem prestação de serviço no 13º mês? Não, ele nem existe fisicamente no calendário. Né? Tem prestação de serviço no aviso prévio indenizado? Não tem. Então, aquilo que não tem prestação de serviço, mas a empresa é obrigada a pagar salário e obrigada a pagar previdência, tem uma tese na Justiça Federal que a gente consegue de volta esse dinheiro previdenciário que a empresa gastou, que nós chamamos de recuperação de contribuições previdenciárias pagas indevidamente. Claro, a empresa não vai meter a mão no dinheiro. Na hora que a empresa ganha esta ação, ela fica com um crédito perante a Previdência e ela se compensa depois com aquilo que ela vai pagar. Vai deixar de recolher. Isso, mas a Simone e a Marina fazem essas ações previdenciárias para a recuperação desses créditos das empresas. Precisa, e dá para pegar os últimos 5 anos, porque existe uma prescrição de 5 anos. Então, você levanta a folha de salário da empresa os últimos 5 anos, vê todos os afastamentos que teve, aqueles 15 dias que foram pagos salário e quanto que recolheu de previdência. A cota patronal, a empresa só pode pedir a cota patronal, ela não tem legitimidade para pedir a cota que ela reteve e recolheu do trabalhador. Mas, por exemplo, só a cota patronal. Né? Mas uma parte que é só patronal seria o Sistema S. Existe também um limitador do Sistema S, e já tem até julgado sobre isso, que nós temos um limitador. E o Sistema S, as empresas, no geral, elas pagam em cima da folha de salário. E aí esse limitador, às vezes, dá também uma margem muito grande para a devolução para as empresas de valores. Sim. Que a empresa está pagando também a valores a maior do que ela deveria pagar. Se ela pegar a folha de salário, o valor dá maior e ela conseguiria reaver esses valores também. Aliás, nesse tempo de Covid, parece que tem uma lei própria do Sistema S que não paga Sistema S total do Covid, não é só o limitador. Parece que teve uma decisão do judiciário do STJ, foi isso, Simone? Que mandou devolver porque a empresa pagou no tempo de Covid e não precisava ter pago, não é? Não, eles não mandam devolver, teria que provocar o judiciário. Tem que provocar o judiciário. Mas tem uma isençãozinha aí nesse período de Covid, sim. Covid. Sistema S, então, sim. Que saiu uma decisão essa semana, acho que o mês passado, ou mês de março, uma decisão a respeito desse assunto. Que é um outro tema ainda, né? Que aí seria um tema tributário. E dá umas 2 lives, 3 lives, 10 lives, né, doutora? A gente pode fazer uma só de compliance de contratação, depois uma de compliance previdenciário, depois uma de compliance tributário e depois uma de compliance de direitos de personalidade e LGPD. Que é a Lei de Proteção de Dados, né? Uhum. E que também envolve direitos de personalidade. Dá para fazer essas 4 aulas aí nos 4 campos que a gente está chamando aí de compliance total, né? Uhum. Perfeito. E, doutora Ivani, acho que a gente já está indo para o final, que nós tínhamos programado... Já são 17h23. Então, a minha preocupação é com a tua agenda, da doutora... Eu tenho uma live hoje, eu tenho um debate também com o Instituto de Direito Previdenciário lá de Minas Gerais, que é um webinar com tipo de um congresso, né? Que é agora às 19 horas. Exato. Então, até aproveitando aí, vocês...
gostaria de saber se há possibilidade de nós retomarmos, porque a Marta, ela conduziu brilhantemente o evento de hoje, só que Muito bem. ela só fez pergunta difícil. E fica... Parece. E nós temos temos muitas perguntas. Foi o primeiro evento que nós recebemos muitas perguntas sobre o tema, né? E eu gostaria... Olha, Celso, você pode encaminhar essas perguntas para mim, ou para a doutora Marina, ou para a Simone, para qualquer uma de nós, que a gente responde por escrito. A Marina responde aí, a Simone responde por escrito. Eu vou colocar o meu e-mail aqui, que acho que já ajuda. Perfeito. E aí, Isso, se porque assim ninguém fica sem resposta. Exato. E aí eu gostaria de saber se vocês teriam disponibilidade para nós retomarmos esse assunto ainda esse... Tranquilo, porque agora que esse negócio aqui, tudo videoconferência é uma horinha, pode ser qualquer hora, qualquer dia, porque dá para fazer tudo em casa, né? Exato, exatamente. Não tem problema não. Marca outra, Ela tá aqui. mais para o final do mês, se você Ela quiser. quer a mediadora. Né? Não a semana que vem, que eu estou bem atolada, mas a semana do dia 22? Olha, 22 eu já tenho, vou olhar aqui na minha agenda, 22 eu já tenho coisas e dia 23. Eu acho que dia 21. Perfeito. Dia 21 seria bom também esse horário? Isso. Doutora... Dia 21 é terça-feira aí na agenda? Isso. Eu tenho disponibilidade. Simone, você confirma? Eu vou colocar 19 horas, porque para mim é melhor 19 horas, porque de repente eu tenho audiência de terça-feira, dia 19. Tá? 21 de julho, não é isso? Isso. Isso, às 19? FIANFESP, não é isso? Isso. Você pode, Simone? Posso. Tá bom. Nós vamos tratar de quê? Qual assunto? Então, qual assunto? Da continuidade... Perguntas do Dr. Celso. Questionário. O mesmo assunto, agora quem pergunta é o Dr. Celso. Questionários, assuntos gerais. Assuntos gerais, mas sobre esse tema mesmo. Temos alguns pontos, né, de outros associados. Olha, doutor Celso, pode ser que até dia 21 já foi editada outra lei que vai transformar a MP 927. Isso, e provavelmente teremos a extensão também dos prazos da 936, né? Agora da Pode ser. 20, né? Pode ser também que já tenhamos o decreto, né? Exato. Aí nós vamos complementando o assunto à medida que vai acontecendo. Eu vou fazer uma pesquisa de jurisprudência aí para ver se tem alguém reclamando de 13º na justiça, tá? Para saber o que está rolando. Tá me vendo? Tá bom, então? Perfeito. Então, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, da doutora Simone, da doutora Marina, por estar nos atendendo. A doutora Ivani, que tem sido agora quase que frequente, né, nos nossos encontros, agradeço muito. Já comentei com a doutora em particular, gostaria de reforçar isso aqui, e os empresários têm gostado muito dos encontros contigo, porque a linguagem que você usa é uma linguagem acessível, prática, todo mundo entende, e a tua compreensão sobre os temas é muito coerente, então eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. E a doutora Simone e a doutora Marina, eu acredito que será o primeiro de muitos encontros que nós teremos. Obrigada, Celso. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição também. Podem enviar as perguntas para que a gente não deixe ninguém sem resposta, porque às vezes a coisa tem que ser aplicada agora, não vai dar para esperar até dia 21. Então, se fiquem à vontade, eu estou à disposição. Então, obrigada também. Eu ia aproveitar para, se vocês quiserem fazer as considerações finais, para que a Marta possa encerrar. E antes disso, gostaria de agradecer todos que estiveram presentes na sala hoje. Foram mais de 45 pessoas, a sala foi mantida em mais de 45 pessoas, para a gente é um público bastante grande. Nós tivemos a presença de alguns colegas da Fiesp, de sindicatos patronais, a nossa diretoria está aqui presente, vários empresários, então tem muito a agradecer quem esteve nos acompanhando.
Eu quero agradecer o convite, muito lisonjeada pelo convite da Cianfesp, fico à disposição de vocês, porque vocês precisarem, pode enviar as perguntas e nós vamos responder com o maior prazer e com o maior carinho todos vocês. Obrigada e até dia 21. Tudo bem, então, Celso, até dia 21, mais uma vez, aí agradeço as considerações e nós estamos aqui mesmo para esclarecer, né? Porque eu acho que o capital e o trabalho é um casamento que não comporta divórcio. Bem ou mal, nós vamos ter que achar saídas, porque existem interesses mútuos, né? O trabalhador quer um emprego e a empresa precisa do trabalhador para alavancar sua economia. E dentro desse princípio da razoabilidade, proporcionalidade, atendendo os interesses de ambas as partes, nós temos que achar caminhos que sejam bons, né? Que sejam ótimos e que contemplem, vamos dizer assim, ambos os interesses. E eu penso que essa questão da prevenção da Covid ou despedida por acordo, tudo negociado, é a melhor saída, né? Para evitar conflito em geral. Eu sou muito adepta à solução extrajudicial de conflito, à prevenção. Eu penso que essa é a saída hoje para o empresariado e para o trabalhador. Obrigada, viu, Celso? Obrigado. Doutora Ivani, doutora Marina, doutora Simone. Obrigada, Marta. A forma que vocês passaram todas as informações para nós foi tão leve, é um tema que é para ser tenso, que é para ser difícil de entendimento. A colocação da doutora Simone em relação às questões previdenciárias, as questões que a doutora Marina colocou em questão do que a gente tem que se resguardar, a sua vivência, doutora, né? A forma que vocês trouxeram essa informação foi muito, muito suave para todos que estão escutando. Então, não ficou difícil de entender, não ficou difícil de absorver. Então, eu agradeço em nome de todos e foi maravilhoso poder participar desse evento hoje com vocês. Foi engrandecedor para todos nós. Obrigada, Marta, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite.